Boa noite. Eu acabei de cancelar a live anterior por problemas na conexão, mas vou convidá-lo de novo, que é o Matheus Pimentel. Vamos lá. Pronto, convidei. Só aguardar. Opa, prontinho. Consegue me escutar bem? Firma aqui no meu ouvido. Tá tranquilo, então. Tá, escutar, né? Então, tudo certo. Fala só um pouquinho mais alto, porque tá um pouco baixo. Ele tá um pouco baixo, tá com. Então, no microfone. Sim. Agora tá melhor. Quando você fala mais próximo do microfone, fica melhor. Deixa eu perguntar ao pessoal aqui embaixo. Pode perguntar ao Vocês me pessoal. dá para escutar bem aí? Se alguém puder responder. Bom, vamos lá. Qualquer coisa eu cancelo e respondeu aí que está ouvindo bem. Então aí depois a gente corta essa parte. Sem problema. Eu sou o Marcelo e hoje eu vou conversar com o Matheus Pimentel e a gente vai falar sobre liberdade econômica, a gente vai falar sobre criptomoedas. Então vamos lá, né? A gente atrasou um pouquinho, 8 minutos. Você fale para a minha audiência quem você é. Depois é para o YouTube também, pessoal. Eu tenho um canal no YouTube, vai estar lá no YouTube também, para quem não puder ver o vídeo completo, vai estar tudo lá. Então eu queria que você, inicialmente, falasse sobre você, quem você é, de onde você é. Vamos lá. Certo. Então, eu sou de Montes Claros, eu sou um entusiasta, estudioso de criptomoedas, também de economia. Na verdade, já tive muitos interesses quando eu era mais novo, mas os interesses meus recentes, os que têm sido mais, vamos dizer assim, formadores da minha personalidade, são justamente a economia e, por consequência, as criptomoedas em geral. Entendi. Eu comecei a investir também nesse boom aí, fiz errado. E quem é esperto nesse ramo, é quando acha que fala demais, comprando. Não é o momento. Tô certo ou tô errado? Então, é o que acontece, cara. O seu áudio está cortando um pouquinho, aí tem hora que eu não consigo entender o que você está falando. Ixi, tá Tá, cortando. tá cortando bastante. O áudio fica silenciando e depois voltando assim um pouco. Você está utilizando. Aqui o pessoal no chat está falando, aqui está cortando. O pessoal está falando que realmente o seu áudio está um pouco estourado. O seu microfone é integrado com o fone de ouvido? Então eu coloquei esse aqui justamente para isso. Deixa eu ver se vai melhorar. Seria. Eu acho que se você desconectar o microfone, pode ser que fique melhor. Parece que o microfone seu parece que está com um probleminha. Só um momento. Tranquilo, acontece. Eu acho que agora vai melhorar um pouco. Ótimo, ótimo. Tá ótimo. Só que o problema vai ser a bateria. Tô com medo de acabar. Ah, é iPhone, né?
Exatamente, iPhone. iPhone tem esse A problema. gente, a gente resolve um problema, mas cria outro. Será que é bom você começar para você ter o vídeo? Porque eu quero colocar no YouTube, né? Eu tô com medo. Se tiver acabando, eu falo e a gente faz dois vídeos, aí depois eu edito, coloco num só vídeo e posto no YouTube. Tranquilo. Beleza. Então, porque eu Então, não sei se você tinha me falado deu aí, para ouvir bem a pergunta? sim, do boom do mercado de criptomoedas, se foi um bom momento para entrar, aí eu entendi essa parte. Exatamente. Eu tinha falado que eu não entendi nada de Bitcoin. Aí, por causa de um amigo, ele inclusive falou que vai assistir a live. Mas ele não está aqui não. Sim. Ele começou a falar sobre Bitcoin, né? E eu já invisto na bolsa de valores. Aí eu comecei, vou investir no Bitcoin, vamos ver como que funciona esse negócio. Aqui eu peguei no ápice, né, do Bitcoin e não é bom você comprar nesse momento. Eu estou certo ou eu estou errado? Assim, a gente tem estratégias diferentes para investimento. Tem pessoas que elas gostam de utilizar a estratégia do toda quarta-feira compre Bitcoin. Tem uma, vamos dizer assim, uma lenda no mercado que fala que toda quarta-feira o Bitcoin entra em promoção, ele cai um pouco. Então as pessoas costumam utilizar uma estratégia chamada DCA, Dollar Cost Average, que na verdade significa preço do médio do dólar. Você compra toda semana um pouquinho e ao longo do tempo você garante um preço médio baixo. Então, assim, depende de quanto você colocou, exatamente aonde você comprou. Mas, assim, o Bitcoin, como a gente tem uma visão de longo prazo com relação a ele, não importa muito assim aonde você comprar, porque a média é que depois de 200 dias de sua compra, você vai estar no lucro. É o máximo de tempo que demora para você ter algum lucro com Bitcoin você comprando, 200 dias. Ah, entendi. Então, para quem deixou passar essa quarta-feira, fique esperto aí para a semana que vem. Assim. Então, Matheus, a gente começou a falar sobre o Bitcoin já. Eu queria que você explicasse para o pessoal qual a relação do Bitcoin com a liberdade econômica. Então, a relação ela é bem ampla, mas a gente pode ser um pouco mais pontual no seguinte aspecto. Qual que é a principal característica da liberdade? É a escolha, certo? A livre escolha de você poder optar pelo seu próprio caminho. No caso da moeda, infelizmente, a moeda ela é controlada pelo Estado, que emite uma moeda e obriga os cidadãos a utilizá-la através de uma lei, que chama Lei de Curso Forçado. Então, isso é basicamente um ferimento da liberdade individual. E o Bitcoin ele nasce como um contraponto a essa monopolização da moeda que o Estado faz. Inclusive, uma curiosidade é que na primeira transação na rede do Bitcoin, você pode colocar, quando você faz uma transação, você pode inscrever uma mensagem na transação. Na primeira transação que a rede fez, existia uma mensagem escrita. Era uma manchete de um jornal britânico e era, resumidamente, se referia a uma grande ajuda de custo que o governo britânico deu para os bancos na época. Então, assim, é uma crítica aberta ao sistema financeiro mundial, que é basicamente subsidiado pelos estados através da moeda estatal. E justamente por isso que o Bitcoin, ele, no seu próprio white paper, ele tem toda a descrição dos motivos pelos quais ele foi criado, e os motivos, quando você lê, eles são abertamente no sentido de que as pessoas têm que ter liberdade de escolher uma moeda que não seja depredada pelo Estado, né? Como a gente vê a gasolina subindo de preço, tudo subindo de preço agora no Brasil. E em relação a isso, você acha que tem alguma relação do Estado com esse aumento da gasolina? Com toda certeza. A gente pode começar falando propriamente do petróleo, porque assim, para quem não sabe, a produção de petróleo mundialmente ela é controlada por organizações estatais, seja supranacionais como a OPEP, seja nacionais como, por exemplo, a Rússia. E o petróleo é utilizado
para você, vamos dizer assim, você subsidia a moeda, o dólar, através do petróleo. E o que acontece? Quando o governo americano começou a imprimir dólar para poder reduzir os efeitos drásticos da pandemia na economia, né, a depressão econômica, naquela época, não sei se você se lembra, que chegou uma oportunidade em que o barril de petróleo chegou a custar menos $35. Ele literalmente custava menos $35. Ou seja, se você chegasse em um local, você teria custos para poder manter aquele petróleo armazenado e você não conseguiria cobrir esses custos e você sairia no prejuízo com $35 por barril. E isso foi resultado da grande queda, né, da depressão econômica por conta da pandemia, fechamento de cadeia de produção e etc. E qual foi o resultado? A partir dessa depressão, o governo americano começou a imprimir dólar, ele literalmente imprimiu dólar. Assim, a gente utiliza o termo imprimir, às vezes de maneira inapropriada, mas especificamente dessa vez, ele até pode ser apropriado, porque se nós formos pegar a base monetária americana, 50% do dólar em circulação foi impresso depois da pandemia. Então você tem uma altíssima impressão de moeda, e como todo mundo já presenciou no Brasil, por exemplo, do cruzado, quanto mais o governo imprime moeda, mais o preço das coisas sobem, porque os produtos são escassos, o petróleo é escasso. E a moeda, não sendo escassa, sendo produzida aos montes, naturalmente o preço do petróleo tende a subir. Então, você teve primeiramente a depressão, depois, em segundo momento, a impressão de dólar, e de repente você tem agora o retorno da economia. Então você tem cadeias de produtoras de petróleo paralisadas, né? Não sei se você chegou a ver a questão dos embarques nacionais de petróleo, passando pelos canais. Os fretes marítimos estavam totalmente, absurdamente caros, porque a economia voltou a funcionar, e o dinheiro que havia sido impresso pelos Estados Unidos para poder, vamos dizer assim, enviado de helicóptero para a casa das pessoas, né? Chegando pelos correios, os cheques. Esse dinheiro estava até então represado, as pessoas não estavam gastando porque não podiam sair de casa, e de repente a economia retorna, esse dinheiro volta a circular, e aí a demanda explode, mas a oferta não acompanha. Resultado, inflação, mais uma vez, a inflação alimentada pela inflação. E o resultado disso, mundialmente, foi o aumento do preço do barril. Só que tem mais um detalhe. A gente falou primeiro agora no aspecto mundial. No aspecto nacional, você teve um outro movimento, que foi o movimento do Banco Central Brasileiro, nos últimos 2 anos, de reduzir a nossa taxa Selic, que basicamente significa o taxa de juros, certo? O que acontece é que o dinheiro ele tem um custo ao longo do tempo. Se eu te empresto um dinheiro e você fica com ele, eu posso cobrar de você um valor, que é o juro, que é o preço do dinheiro no tempo. E o governo controla essa taxa de juros. É basicamente um controle de preço. No Brasil, a taxa básica de juros chegou a 2%. Se você descontar a taxa básica de juros da inflação oficial do governo, você tinha uma taxa de juros negativa em um país subdesenvolvido, em termos práticos. Resultado disso foi uma grande, enorme fuga de investimento daqui, do Brasil. E quando você movimenta reservas financeiras de um país para outro, você utiliza dólar. As pessoas, então, trocam real por dólar, a procura pelo dólar aumenta, o dólar aumenta de valor. A gente viu o dólar subir de 4 e pouco para 5 e pouco em pouquíssimo tempo. Antes disso, também subiu várias vezes. Então, você tem 2 movimentos. Primeiro, o preço do barril de petróleo sobe em dólar. E o segundo, o real perde valor em relação ao dólar. Resultado, a gasolina explode. Então, os 2 fatores são governamentais. A impressão de moeda por uma parte e controle de taxa de juros do governo pela outra. Em resumo, a culpa da gasolina estar absurdamente cara não é só dos impostos, mas também do governo pela intervenção econômica que eles fazem. Sim, eu estava vendo, o pessoal critica muito, né, o governo Bolsonaro, porque a inflação está cara, a inflação está alta, o preço da gasolina aumentou muito. Só que eu estava vendo, o preço da gasolina aumentou mundialmente. Você até citou aí a OPEP. Para quem não sabe, a OPEP é um grupo seleto de países ali. Eu não sei se é meu áudio, estou ouvindo um barulho. Dá para escutar bem aí?
Tranquilo, perfeito. Então tá. A OPEP é um grupo seleto de países, né, que controlam o preço do barril no mundo inteiro. Então o mundo inteiro depende praticamente da OPEP, né? Eu estava vendo, o Biden recentemente estava criticando a OPEP, e recentemente, né, no governo, se eu não me engano, no final do governo Obama, eles não dependem mais da OPEP, porque os Estados Unidos começaram a investir no gás de xisto. Então, eles conseguem, assim, a ter um preço do petróleo abaixo do nível, do nível internacional. Agora, em relação ao Brasil, eu tenho uma pergunta para você. Recentemente, algumas pessoas, alguns críticos, começaram a falar, né, que o governo deveria diminuir o preço da gasolina, ou seja, o Estado intervir na Petrobras, mudar essa política de preço, que eu acho que começou com o Temer mudou a política de preço, né, que o preço do petróleo equivale ao preço internacional, e os governos anteriores não eram assim. Eu queria que você, o que você acha, se você concorda com isso, o governo deve intervir nisso, como é que você analisa essa questão aí? Eu acredito que é o seguinte, o problema é o famoso ciclo de intervenção. Você primeiro, o Estado ele intervém e cria um problema, e aí a fantástica solução é vamos intervir de novo. Ou seja, não funciona. Como você falou, antes do Temer, o Brasil ele fazia assim, ele tentava fazer, porque na prática isso não funciona. É você desvincular o preço da gasolina no Brasil do exterior. Só que é como você tentar quebrar uma lei econômica. O resultado prático é que alguém paga a conta. Não à toa, a Petrobras pagou a conta, e muito cara, por sinal. O Temer veio e aboliu isso. Ele basicamente deixou o preço flutuar de acordo com a oferta e a demanda. Isso é muito básico, muito simples. Ele não fez nada além de parar de intervir. Ele só tirou a mão, da onde ele não deveriam ter colocado a mão a princípio, né? Que ele seria a intervenção do governo do PT. E agora volta, né? Eles voltam a aventar a ideia de temos que intervir na Petrobras para poder baixar o preço da gasolina, mas assim, é como você querer apagar o incêndio com mais gasolina. No fim das contas, o preço da Petrobras vai desabar, você vai passar uma mensagem para o mercado de que o governo não está nem um pouco compromissado em não intervir na economia, como a princípio ele disse que não faria. E, inclusive, no dia em que o Bolsonaro fez a sondagem de que ele iria fazer essa intervenção da Petrobras, ia trocar o diretor, salvo engano, o resultado foi que a Petrobras desabou de preço e o dólar aumentou. Ou seja, a gasolina ficou mais cara na hora que ele disse que ia fazer o que ele fez. O resultado prático é, mais uma vez, o Estado tentando fazer uma coisa boa, a princípio, ele produz o efeito contrário, certo? Então, assim, de fato, a intervenção na economia é justamente o que levou o Brasil a esse ponto. Por que a gente deve continuar nesse caminho? Não tem por que fazer isso. A não ser por um detalhe. Qual que é o maior incentivo do governante numa democracia? Gastar. Porque se ele gasta, ele deixa todo mundo feliz e ele se reelege. Então, infelizmente, eu acredito que pode ser que o Bolsonaro também ceda nesse ponto, eventualmente, para justamente conseguir reeleição. Infelizmente, ele foi eleito para ser um não intervencionista, mas infelizmente, porque o sistema em si é foda, literalmente foda, mas é difícil você conseguir alterar por dentro. Ele basicamente cedeu às pressões e atualmente a gente vê um governo totalmente sem norte nesse aspecto da economia. Até o próprio Paulo Guedes já é irreconhecível. Essa questão da gasolina é complicada, porque nós aqui que estudamos um pouquinho, eu não sei a quantidade de coisa que você sabe em economia, Sim. né? Mas eu consigo ali entender um pouquinho, né? Se o governo intervir, pode acontecer isso. Mas o povão não sabe. Eles acham, né, que a gasolina tá alta, que o governo deveria fazer alguma coisa, deveria intervir. Como que você falaria para alguém que depende da gasolina, para um pobre lá, que depende todo dia de ir para o trabalho, sabe que a gasolina está alta, que está aumentando,
no final do mês ele tem menos, o salário dele rende menos. Como é que você fala para o pobre, não para o pobre, para uma pessoa que não entende de economia, que isso é prejudicial a ele? Assim, eu gosto de utilizar exemplos práticos. Eu gosto de utilizar até um exemplo recente, que foi o auxílio, né? O auxílio emergencial que foi concedido. O resultado prático da grande impressão monetária que o Brasil fez para poder conseguir se bancar, né, se financiar, foi o aumento generalizado de tudo. Então, assim, eu gosto de mostrar para o cidadão médio que não entende a economia o seguinte: olha, o resultado prático de você distribuir dinheiro é que, no fim das contas, tudo fica caro e depois o dinheiro que foi distribuído acaba e as coisas continuam caras. O arroz, por exemplo, continua caro. E ele vai continuar caro por um bom tempo, mas o auxílio já foi embora. Então não adianta você, vamos dizer assim, é claro que é muito difícil você dizer isso para uma pessoa e tentar convencê-la a não fazer isso, porque o desespero, com certeza, a necessidade faz as pessoas tomarem más decisões. Mas o meu caminho, recentemente, tem sido dizer para o cidadão médio o seguinte: procura o máximo possível se abster de participar do Estado, o máximo possível. Tudo que você puder fazer para poder garantir que o que você produz fique com você e que o que você produz não fique em real, e dessa forma você pode investir em criptomoedas, por exemplo, você vai estar se protegendo da incompetência estatal, que no Brasil ela é, infelizmente, uma das maiores do mundo. Não à toa, durante o período de maior impressão de dólar, da história do dólar, o real conseguiu perder valor em relação ao dólar. Você imagina que a maior parte das moedas do mundo ganharam valor em relação ao dólar, mas a lira turca, o bolivar venezuelano, o peso argentino e o real brasileiro foram as moedas que conseguiram bater o dólar em desvalorização. E muito, muito de longe. É exatamente isso que o Carlos FPC1 está falando aqui. O que você disse, Matheus, ele resumiu aqui numa frase que é: quando você está exposto em dólar e cripto, você nem sente os aumentos do real. Né? Ou Sim, seja, eu posso testemunhar por isso. Felizmente, há tempo eu conheci a respeito dessa estratégia e, assim, não estou me gabando de forma alguma, mas eu não sinto os efeitos da inflação. Para mim é como se ela não existisse, porque meu patrimônio estava e está e vai ficar para sempre em dólar, no caso, em criptomoedas que são o preço, você precifica criptomoedas em dólar. Então ela sobe em relação ao dólar, cai em relação ao dólar. Então, de certa forma, meu patrimônio vai ficar em dólar. Eu não pretendo jamais voltar com ele para o Brasil, porque eu acho uma insanidade. Um país que está à beira de colapsar e você deixar o seu patrimônio exposto a isso, né? Inclusive, digo para você que investe em bolsa, assim, eu não sou muito fã de mercado tradicional, né, que é o mercado de ações e etc. Mas caso um dia eu vá investir nisso, não será no Brasil de forma alguma. E assim, pense comigo, a maior parte do mundo pensa assim hoje. Eles têm medo do que o Brasil assim, você até conversando com alguns investidores do exterior, eles falam: o Brasil é um país imprevisível. Quando você acha que ele está indo para um caminho, ele faz o oposto. Então eles não têm coragem de colocar o dinheiro deles aqui. compara para o pessoal que está nos escutando, se você nascesse lá nos Estados Unidos, na Europa, por que você investiria no Brasil? Tem tanto país, né? Tanto país que a gente ouve falar, para quem não entende muito, né? Por que a pessoa iria investir no Brasil? Aqui sempre tem essa crise política, crise econômica, né? É Então, difícil. porque assim, o brasileiro, ele sofre o Brasil é um país interessante, sabe? Ele é um país que tem uma extensão territorial enorme, reservas minerais, terras, água enorme. Então o Brasil tem ao mesmo tempo que o brasileiro tem um complexo de inferioridade, de achar que ele é menos, mas ao mesmo tempo o brasileiro também tem um complexo de achar que o Brasil, por ser enorme, que o mundo precisa dele. E isso está longe de ser verdade, muito longe de ser verdade. Eu digo isso porque eu vou pegar como exemplo que a Estônia é um país minúsculo,
é um país que não tem absolutamente nada para poder oferecer para o mundo. E a Estônia fez parte da União Soviética. Ela saiu da União Soviética e passou por reformas profundas que foram completamente assim, se no espectro de economia eles estavam do lado mais autoritário, eles foram para o lado oposto totalmente. E um país que não tinha nada, ele até a própria língua do país era completamente incompreensível. O que eles fizeram? Eles primeiramente escreveram a Constituição deles em inglês. As leis todas ficaram escritas em inglês. E eles abriram mão até da própria língua materna para poder atrair o mundo. E eles pensaram, o que eu posso oferecer para o mundo que não tem lugar nenhum mais? Liberdade econômica. Não é à toa, a Estônia tem hoje o código tributário mais eficiente do mundo. Você consegue ler ele em meia hora, simples, tranquilo de se entender. E um país que cresce absurdamente e no futuro, com certeza, vai estar entre as maiores economias do mundo, justamente porque eles não tinham o que oferecer, eles não tinham um complexo de grandiosidade, e eles se tornaram humildes perante o mundo, abriram as portas do país para as pessoas que queriam vir investir, e as pessoas foram, porque realmente falta liberdade econômica no mundo. E o brasileiro tem essa mania de acreditar profundamente que o mundo não vive sem o Brasil, e a verdade é que se o Brasil hoje deixar de existir, o máximo que aconteceria seria que a China ia precisar procurar um fornecedor de soja melhor, talvez faltassem porcos, mas no fim das contas o mundo com certeza encontraria um caminho que não tivesse o Brasil no meio. E se continuar no rumo que a gente se encontra atualmente, é bem capaz que o mundo vá fazer isso. Até porque a China, que hoje sustenta o Brasil, a balança econômica comercial brasileira, a China dá sinais de fraqueza. E se eventualmente a China sucumbir, falir completamente, o Brasil vai junto. E então a gente tem que estar até mesmo preparado para isso. É. Teve um país aqui na América Latina que adotou o Bitcoin como uma moeda oficial, não teve? Eu estou Não, enganado. na América Central é o Salvador, sim. El Salvador adotou, o dólar também é, mas o Bitcoin agora também é uma moeda legal no Brasil, apesar da minha crítica que o governo obrigou as pessoas a aceitar o Bitcoin, mesmo que haja a conversibilidade imediata, né, que você possa converter o Bitcoin em dólar, mas assim, eu não gosto muito dessa pegada, nunca sou a favor de ninguém ser obrigado a nada, mas El Salvador fez isso, ele tornou uma moeda legal, e o fenômeno engraçado, né, El Salvador, é o seguinte, porque a gente pensa que o banco, conta no banco, é uma coisa muito simples, muito fácil de se ter, mas a verdade é que a maior parte da população mundial não tem, não é bancarizada, até mesmo no Brasil. E com o Bitcoin você tem uma rede financeira totalmente descentralizada que serve como carteira de pagamentos para pessoas que nunca tiveram conta no banco antes. E de repente elas têm acesso a isso. Então o que aconteceu foi um boom, assim, foi uma coisa, está sendo uma coisa muito fora do normal. A rapidez com que a adoção do Bitcoin tem sido feita em El Salvador, inclusive El Salvador, o país, né, no caso, compra bitcoins e atualmente está absurdamente no lucro. E recentemente o país fez uma grande venda de bitcoins para poder financiar mais de 90 escolas Olha que vão ser construídas só. no país por conta disso. E apesar de todas as minhas críticas à forma que foi feito, eu acho muito interessante ver isso na prática, sabe? E mais um pequeno detalhe, para você enviar, antes as pessoas que trabalhavam fora no mundo e eram de El Salvador e queriam enviar dólares para pessoas, seus parentes, né, que moravam na ilha, essas pessoas tinham que passar pelo sistema bancário tradicional, pagavam taxas por conta disso. Então, só de utilizar um Bitcoin, calcula-se que estão sendo poupados cerca de 30 milhões de dólares por ano em taxas bancárias. Já são 30 milhões de dólares a mais que vão sair da mão dos bancos e vão para a mão da população. Isso, para mim, já é suficiente para poder dizer que o Bitcoin ele está aqui para ficar e ele vai se tornar, no futuro, a moeda de reserva mundial. Eu, inclusive, passei por isso. Eu fiz intercâmbio no meu segundo ano aqui no Brasil. Eu fui para lá e meu pai mandava dinheiro para mim. Na época eu não trabalhava, só estudava lá nos Estados Unidos. Aí ele mandava dinheiro para mim. Era muito caro as taxas. Você imagina o quanto foi desperdiçado, eu não utilizei nem ele por causa disso. Né? Se existisse o Bitcoin naquela época, Eu
um amigo Agora, meu que faz isso. Ele envia para a irmã dele no México, através de criptomoedas, e ele poupa o suficiente para tornar a vida dela melhor lá no México. agora tem uma pessoa fez uma pergunta aqui, Bicalho.carina. Ela fez a seguinte pergunta: Teu, né? A pergunta é para você. Quanto tenho que ter para começar a investir? Hoje você pode comprar Bitcoin, a BIPA, ela é uma corretora brasileira, onde você compra Bitcoins. E ela tem uma taxa de transação quando você compra de 1,50. Então, para facilitar hoje, você poderia comprar R$ 3 de Bitcoin. Infelizmente, 1,50 ia ficar para a corretora. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não existe um valor mínimo para você começar. Você basicamente só precisa começar. E quanto mais cedo você começar, melhor vai ser para você. E, assim, por razões diversas, que eu teria que me delongar bastante aqui, mas eu acredito que até 2030 o Bitcoin vai atingir o valor de US$ 1 milhão por unidade. Então, eu fundamento hoje meu patrimônio nessa ideia. Na ideia de que, com o passar do tempo, o Bitcoin vai subir de valor, não só pelos próprios fundamentos, mas porque o dólar em si vai perder valor. Então, eu digo para todo mundo, se você não quer adentrar-se ao mercado de criptomoedas, estudar profundamente, faça o básico. E o básico funciona muito bem. No caso do Bitcoin, compre Bitcoin sempre que você puder. No caso, para quem não sabe, o Bitcoin, um Bitcoin ele pode ser dividido em 100 milhões de satoshis. Então, você pode comprar satoshis, você pode comprar pouquíssimos satoshis. Na minha carteira, por exemplo, de pagamentos, tem aproximadamente 250 mil satoshis, que estão avaliados atualmente em R$ 900, mais ou menos, que eu utilizo para pequenos pagamentos em alguns locais. Então, assim, eu vejo o Bitcoin não só como investimento, eu troco a minha moeda, o real, pelo Bitcoin, porque eu acredito que, como não existe outra forma não existe como você imprimir mais bitcoins, então é naturalmente, com o passar do tempo, com a demanda, né, que no caso são as 7 bilhões de pessoas no mundo, e apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin, então é natural que o preço suba. O Felipe Noronha perguntou como consigo começar com pouco dinheiro. Consegue começar com R$ 5, você pode começar a comprar. Você baixa a corretora, o aplicativo da BIPA, BIPA, e você pode baixar também a carteira EMUN, MUUN. A Moon é uma carteira de bitcoins que utiliza a Lightning Network. A Lightning Network é uma camada de transações do Bitcoin onde você faz transações sem pagar taxas. Na verdade, as taxas são tão pequenas que são desprezíveis. Algumas transações saem até de graça, porque não tem como cobrar taxa de algumas transações. Mas, assim, com a Moon e com a BIPA, você consegue comprar bitcoins a R$ 20 de Bitcoin, R$ 10 de Bitcoin, e consegue enviar para sua carteira e vai fazendo seu acúmulo de Bitcoin ao longo do tempo. Tenha um objetivo em mente. Há 5 anos atrás, as pessoas queriam ter 100 Bitcoins. Há 2 anos atrás, 1 Bitcoin. Já se fala que daqui a um tempo as pessoas vão lutar para conseguir ter 0,1 Bitcoin. E com o passar do tempo, talvez o Bitcoin nem seja mais uma unidade de medida. Talvez o Satoshi se torne unidade de medida, porque não vai fazer sentido você ir atrás de um Bitcoin, porque vai ser praticamente impossível comprar. Em última instância, vai chegar um momento em que o Bitcoin nem vai ser mais possível ser comprado. As pessoas vão começar a prestar serviços e receberem satoshis. Então veja que em algum momento o dinheiro estatal não vai ter mais valor perante o Bitcoin, de forma que para você conseguir Bitcoins, você vai ter que trabalhar por eles. Então aproveita enquanto ainda está cedo e comece. Eu arrependo demais de não ter começado antes, até porque eu não conhecia, não sabia como é que funcionava o Bitcoin. E eu tô esperando abaixar. Eu tô esperando o Bitcoin lá embaixo para eu comprar. Então, Não sei se é uma cara, estratégia. então, Ah, cara, a história conta pra gente que quem esperou o Bitcoin abaixar ficou para trás. Mas eu posso te dizer o seguinte, na minha visão, o que eu espero que aconteça, você pode me cobrar isso. Eu vejo o Bitcoin a US$ 90 mil até o final desse mês. E o Bitcoin deve bater os US$ 120 mil no final de dezembro. Essa é a minha expectativa e eu estou trabalhando em cima disso. A não ser que alguma crise mundial muito gigantesca aconteça, isso vai acontecer. E, assim, pode ser que no ano que vem ele
continue subindo, pode ser que não. Aí depende de uma conjuntura que agora tá fora da minha alçada. Mas, eventualmente, o Bitcoin deve retornar para valores pequenos. Não acho que ele vá mais perder os 52, 55 mil dólares. Então, pode ser que você comprando hoje, você esteja se preservando de uma possível queda. Mas, como eu falo, a estratégia mais funcional é comprar toda quarta-feira e guardar. Só essa é suficiente. Aquele autor do Pai Rico, Pai Pobre estava recomendando todo mundo comprar Bitcoin. Parece que depois ele Sim. voltou atrás, ele estava indo e vindo. Ele já foi um Ele já foi um crítico, mas é assim, já vi muitos críticos que se tornaram adeptos depois de eles entenderem realmente o que é o Bitcoin. Há muitas pessoas que têm a crítica de que o Bitcoin não é tangível, mas é apenas uma moeda virtual. E eu digo assim, se você for analisar na prática, o Bitcoin é mais real do que o dólar, porque o dólar é só um pedaço de papel e ele tem um valor que está lastreado na honestidade dos políticos. Eu não confio nos políticos, eu não acho que o pau dólar tem algum valor. Então, por isso, e o Bitcoin, por sua vez, ele é lastreado em matemática, porque para você minerar Bitcoin, você tem que fazer cálculos, usar energia elétrica. Então, assim, eu confio mais na matemática do que em políticos, portanto, eu compro Bitcoin. Agora, Bicalho.carina perguntou aqui, e essa pergunta eu sei responder. Se você já está milionário. Não, Ô, Karina, faz uma pesquisa aí na Forbes. Acabei de fazer aqui. Você vai ver o nome, você eu vai não ver o estou nome do milionário Matheus lá. ainda. Já está lá na Forbes. Eu Agora, não. muita gente critica o Bitcoin, falando que é uma moeda que financia o mercado negro. E eu sei que você defende a visão contrária, né? Que o Bitcoin, na verdade, traz a prosperidade, traz a prosperidade para o ser humano. Como é que você enxerga isso aí? A questão da. Então, toda moeda, ela é um instrumento. E por ser um instrumento, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Hoje, a maior parte do dinheiro lavado no mundo é lavado em dólar. Então, assim, se a crítica para o Bitcoin seria essa, a gente teria que também utilizá-la para todas as moedas, porque todas as moedas são um instrumento de lavagem de dinheiro. Então, assim, mas porque o Bitcoin, ele é rastreável. Não, ele não é rastreável. Na verdade, o Bitcoin ele é mais rastreável do que o dólar. Porque se você for na blockchain, o que é a blockchain? O blockchain é um livro contábil público. Qualquer pessoa no mundo pode pegar o livro contábil do Bitcoin e ler ele do início ao fim e verificar todas as transações. A blockchain é pública, ela não é privada. Contrário do dólar, que o livro contábil dele basicamente é os gastos do governo e você sabe muito bem como é que os gastos do governo são. E assim, no caso do Bitcoin, você pode, sim, você não tem, eles são rastreáveis. A questão é que eles não são confiscáveis. Aí que está o detalhe. Você não consegue enviar um ofício para alguém que é dono do Bitcoin e obrigar a pessoa a segurar alguns Bitcoins. Você pode até mesmo oficiar corretoras, né? E que é para elas fazerem a apreensão de ativos, mas se você deixa seus bitcoins na sua carteira, eles são inconfiscáveis. Isso é liberdade, porque governo algum tem direito sobre o que você produziu. Obviamente, que se você cometeu algum crime para poder conseguir aquilo, você tem que ser punido. Crime, eu digo, crime assim, não lavagem de dinheiro, porque eu não acredito que você sonegar imposto seja crime. Mas, enfim, não que eu faça isso porque eu tenho medo da Receita, inclusive. A questão é assim, se você comete um crime igual assaltar alguém, invadir uma casa, você é um criminoso e, portanto, tem que ser punido. Se você conseguiu algum lucro com isso, você tem que ser punido. Não importa. Claro que se, infelizmente, nós não conseguimos localizar seus bitcoins, é o preço que se paga pela liberdade. Porque, assim, a liberdade, ela tem um custo, que é a responsabilidade. Você não pode desvincular a liberdade da responsabilidade nunca. Mas utilizar como argumento contra o Bitcoin, que por ele ser inconfiscável, criminosos não podem ser punidos, os criminosos existem independentemente do Bitcoin, eles vão utilizar qualquer moeda de sua disposição, inclusive por utilizarem o dólar, muitas vezes eles têm conluios com o governo, com governantes, e se protegem com eles. Então, assim, a existência de governos que são nada mais do que organizações criminosas por si só,
já é um argumento a favor do Bitcoin, porque se o governo nada produz e tudo rouba, ele em si é um criminoso. Ó, o pessoal está falando aqui para você ser candidato a deputado federal. Não, O não é a RN menor possibilidade. Suzuki. Pode me oferecer R$ 1 trilhão por dia. Eu nunca assumiria um cargo de política na minha vida. Não tem a menor possibilidade. Não tem. Agora eu lembrei, você falando disso aí, tem um livro que eu li faz um bom tempo, é do Milton Friedman, não sei se você conhece o Conheço, livro. O Milton Friedman você conhece, né? conheço. Mas o livro chama Free to Choose, que é Livre para Escolher, em português, que ele Sim. fala justamente isso. Ele faz a relação da liberdade econômica com a liberdade política. Ou seja, quando um país tem mais liberdade econômica, mais vai haver a liberdade política. Ele dá dois exemplos no livro, que é do Japão há muito tempo, né? Do Uhum. Japão e da Índia, que eles prosperaram baseando isso na liberdade econômica e posteriormente, né, a liberdade política. Sim. Eu, eu tenho, Pode eu, falar. eu tenho um princípio para mim que é o seguinte: o ser humano, ele por natureza, ele é diverso. Ele tem uma gama de pluralidade enormes, certo? Não tem como você criar um sistema que seja único para as pessoas, porque o que para mim é uma utopia, para você pode ser uma distopia. O que para mim é o céu, para você pode ser um inferno. Dessa forma, não existe uma maneira de você, por alguma razão, criar um sistema que vá tornar todos os seres humanos felizes e etc. Então, você tem que dar para as pessoas liberdade para elas tomarem as próprias escolhas, arcarem com as consequências de suas próprias escolhas, né? Arcarem com o peso de sua própria existência. E se você der para as pessoas liberdade, essa diversidade ela vai surgir. E nada melhor para a prosperidade humana do que o embate de ideias diferentes na prática. Porque tem um princípio que as pessoas gostam muito de utilizar na área das ciências biológicas, que é o princípio como é que é, da preponderância da melhor forma. Se alguma coisa funciona, ela se reproduz. Se o seu animal consegue se defender e se reproduzir, ele tende a sobreviver e a prosperar. Da mesma forma, esse princípio da seleção natural, ele pode ser utilizado para qualquer sistema organizacional humano. O próprio Estado, ele é uma prova disso. O Estado, ele nasceu como organização, e ele evoluiu como organização, e ele se tornou a democracia moderna porque foi a forma mais próspera, que permitia a longevidade, porque até então você tinha ditaduras que elas tinham muita estabilidade política, elas caíam com facilidade. No caso das monarquias, mesma coisa, eram guerras constantes. Então, assim, querendo ou não, o próprio Estado é resultado disso. E no caso de você propor soluções para problemas humanos, como, por exemplo, quem vai asfaltar as estradas, quem vai fornecer tal serviço, quem vai não sei o que lá mais, a questão é, por que que uma pessoa tem que fazer isso? Por que não várias e várias pessoas não podem se propor a fazer isso? E a pessoa com a melhor ideia, oferecer o melhor serviço, vai ser recompensada com lucro por isso. É basicamente o capitalismo de livre mercado. O que nós não vemos no Brasil hoje. Só um detalhe, nós não temos capitalismo de livre mercado no Brasil hoje. Nós não temos. Então não tem como a gente olhar para o Brasil hoje e falar isso é culpa do capitalismo. Pelo contrário, isso é totalmente culpa do Estado, porque no Brasil não existe capitalismo na prática, não tem liberdade de escolha. Você não pode escolher nem sequer seu contrato de trabalho, você não pode escolher nem sequer o sistema de saúde, você não pode escolher nem sequer a empresa que vai te prestar energia e água na sua casa, ser obrigado a contratar a Semig Copasa. Você não pode escolher nada. Então, assim, o que não tem no Brasil é liberdade. Isso é fato. Tem muita gente perguntando aqui. A Karina perguntou: posso fazer qualquer tipo de negócio com bitcoins? Então, qualquer tipo de negócio, assim, transações em bitcoins hoje elas são muito restritas na própria internet. Eu já fiz pagamentos em bitcoins, mas foi para pessoas no exterior, não foram para pessoas no Brasil. Eu já até mesmo tentei, uma das minhas ideias é trazer para Montes Claros a ideia de recebimento de pagamentos em bitcoins. Estou querendo convencer alguns barbeiros, algumas pessoas que prestam serviços, aqueles serviços cotidianos a receber em bitcoins.
você consegue fazer transações em Bitcoin de forma intermediária, usando algum intermediador que vai fazer a transação acontecer. Mas o Bitcoin ainda não é uma realidade, a gente não pode dizer que não é ainda uma realidade para o cidadão médio. E a ideia é que, como atualmente o Bitcoin ele está no mesmo nível de adoção da internet de 97, a ideia de que nos próximos 5 a 6 anos, essa adoção vai furar uma certa bolha e vai chegar para o cidadão médio e vai explodir. E é por isso que eu falo, se preparem para estarem no início dessa onda. Nos próximos anos, a adoção de bitcoins vai se tornar cada vez mais comum, o preço vai subir em consequência disso, e furada essa bolha, aí sim nós poderemos ver bitcoins ser utilizados como forma de pagamento no dia a dia. Atualmente ainda é muito limitado, são poucos os locais que aceitam, no Brasil principalmente, mas eu acredito que isso vai ser realidade. E assim, compre bitcoins independentemente disso, porque o que você tem que pensar não é que você vai utilizá-los como forma de pagamento, é que você vai estar preservando o seu poder de compra, preservando o seu patrimônio quando você mantiver ele longe dos políticos, longe da influência deles e longe do real. É suficiente para você poder comprar bitcoins. A Ana C. Prats perguntou aqui, fala o nome do aplicativo de novo. Eu mandei no Mas o chat, pessoal. a Bipa Você Yami. mandou. É, Uhum. Lipa. Agora, o Brasil chega muito atrasado, né, as coisas. Infelizmente, se você pegar a própria Bolsa de Valores, no Brasil apenas 5% da população investe, enquanto nos Estados Unidos, metade da população investe na Bolsa de Valores. O Sim, brasileiro é mais receoso com essas questões, sim. dólar, né, quase ninguém tem, infelizmente. Vamos ver se a gente E muda isso. isso é reflexo da nossa cultura, né? Infelizmente, desde Getúlio Vargas, a gente aprendeu, as pessoas aprendem nas escolas, aprendem de várias formas diferentes, que sem o Estado as pessoas elas vão simplesmente morrer de fome ou então morrer de alguma doença. E dentro dessa ideia, aquela ideia de que a Bolsa de Valores é um lugar para especuladores, para rentistas, para capitalistas que querem lucrar com a escravidão, com a pobreza, etc. E também aquela questão que muita gente tem medo do que era o Brasil antes de 94, antes do Plano Real. Então, as pessoas têm muito medo, até mesmo de manter dinheiro nas poupanças. Por mais que isso possa parecer absurdo, tem muita gente que tem medo de utilizar o sistema bancário. E elas estão jogando contra elas próprias, porque no fim das contas, elas estão basicamente mantendo na mão delas uma moeda que vai se desvalorizar. E quando você tem uma impressão monetária, quando você tem a inflação ela não é um aumento de preço das coisas. O aumento de preços é consequência da inflação. A inflação, ela é literalmente o governo indo lá no computador do Banco Central e adicionando zeros lá na planilha contábil do Banco Central. Basicamente isso. Ou seja, quando você tem o maior número de moeda circulante, mas você não tem maior produção, ou seja, mais bens e consumo circulando na economia, o resultado é que o preço das coisas sobem. E para quem vai esse dinheiro? Quando o governo imprime o dinheiro, ele coloca lá na máquina dele. Para quem esse dinheiro vai? Esse dinheiro primeiro vai para os servidores públicos, para pagar os políticos, para pagar para linhas de crédito para empresários, para financiar o BNDES. Em resumo, os primeiros a receberem aquele dinheiro são as pessoas que estão ao redor do Estado, que são os aliados do Estado, que são as pessoas que se beneficiam do Estado. Essas pessoas recebem esse dinheiro. Essas pessoas, então, elas compram coisas. E esse dinheiro vai circulando na economia. Conforme você vai se distanciando do centro da impressão monetária, que é o Estado, as coisas vão ficando mais caras e aquele dinheiro demora mais para chegar. Quando em um determinado ponto dessa escala, alguém recebe esse dinheiro, mas o que ela recebe não é suficiente para cobrir o tanto que as coisas subiram. Então, quem paga a conta da impressão monetária são as pessoas mais longes da impressão monetária, que são justamente as pessoas desbancarizadas, as pessoas pobres, as pessoas que recebem um valor produzido no final da cadeia produtiva, que são os trabalhadores braçais. Então, assim, basicamente os últimos recebedores do dinheiro
pagam imposto para os primeiros. O governo toma seu dinheiro de você, da sua mão, sem tirar o dinheiro da sua mão. Ele tira o seu poder de compra, ele transfere para ele próprio, para ele se financiar, para ele financiar os parasitas estatais. Então é literalmente o imposto. A inflação ela é um imposto. Ela é um imposto que você paga sem perceber. E é por isso que eu falo. Não deixe seu dinheiro em real. Enquanto ele estiver na sua mão, em real, você está pagando imposto para o governo. Todo santo dia. Que você acorda, seu dinheiro perdeu o valor. O real acabou de bater um recorde histórico de desvalorização. Salvo engano, 100 reais, não, é 15,24 reais de 94, o poder de compra de 15,24 reais de 94, atualmente você tem que ter 100 reais para poder equivaler ao poder de compra dos 15,24,94. Todo mundo lembra como é que as coisas eram baratas naquela época e como as coisas estão caras agora. Então você imagina que quem naquela época guardou 100 reais no seu colchão, hoje ele tem o equivalente de poder de compra de 15,24 reais. Nós estamos falando É de um período de... impressionante. É impressionante. Agora, a gente vai fechar uma parceria aqui, ó. O Jorge MC Brasil disse para Sim, você que vai fechar sim. a parceria com você aqui no Parcel do Paulista a partir de hoje. Ele vai receber Bitcoin, tá? Depois você passa aí, Jorge, onde é que fica, É onde o é que Jorge fica Bucco? essa... Ah, eu conheço ele. Ô, Jorge, eu te ajudo a instalar a sua carteira, eu te ajudo na parte da logística, né? De você colocar o seu QR Code lá na sua bancada, para você poder receber, porque a pessoa chega lá com a carteira dela, ela vai escanear seu QR Code e vai te fazer o pagamento e vai chegar na sua carteira. É simples, cara, não tem nenhum segredo. É muito, muito simples. É uma coisa que eu faço, eu te ajudo, a gente vê da consultoria. Não é nem uma parceria, porque a parceria seria no caso de eu estar lá constantemente te ajudando. Eu não acho que seja necessário. Tudo que eu preciso fazer é bem simples. A gente conversa direitinho pelo direct. Pode mandar uma mensagem lá. Ei, Jorge, manda o endereço aí que eu vou dar uma passada lá depois. Minha namorada é fã de pastel. Agora, tem muito país que já está... país não, empresa que já tá pagando seus funcionários com Bitcoin. Inclusive nos Estados Unidos, semana passada, alguns políticos pediram para o Estado pagá-los em Bitcoin. Sim, o prefeito É de interessante. Miami e de Nova York, eles pediram para receber o salário deles em Bitcoin. E você acha que as criptomoedas são seguras? Depende de qual. O que é a questão das criptomoedas? Primeira coisa, elas são cripto, mas nem todas são moedas. Por que elas são cripto? Porque elas têm uma criptografia que guarda todo o sistema de ataque, certo? Mas a parte de moeda ela é um pouco imprópria de uso. Eu gosto de usar mais criptoativos ou criptotokens, porque é o seguinte, a única moeda de fato dentro do mundo das criptomoedas é o Bitcoin. As demais, elas são tokens de plataformas de diversas aplicações. E eu poderia resumir isso em basicamente o seguinte. Alguma blockchain, ela é um grande livro onde você pode guardar informações de maneira segura e pública. Então, se você quiser, por exemplo, criar arte digital, como são os NFTs, você pode criar arte digital. Mas não necessariamente é uma moeda. É um token de uma plataforma que hospeda arte virtual, por exemplo. Você pode também criar sistemas de corretoras descentralizadas, você pode criar sistemas financeiros descentralizados, você pode descentralizar redes sociais, você pode descentralizar rede de streaming, você pode tornar qualquer plataforma que hoje é centralizada na internet, com empresa por trás, em uma plataforma descentralizada. Então, eu gosto de utilizar o termo criptoativos. No caso da criptomoeda, seria só mesmo o Bitcoin como moeda, apesar de outras quererem ser também moedas no futuro, mas o Bitcoin é o mais bem sucedido, né? De longe, o mais bem sucedido. A gente tem um market cap hoje de aproximadamente 1,3 trilhões de dólares. A segunda é o Ethereum, que não é uma moeda, é um token.
O Ethereum é uma plataforma de criação de diversas aplicações descentralizadas. Você tem lá no Ethereum projetos como a Theta, que é um YouTube descentralizado. Você tem redes sociais centralizadas que são imunes à censura de qualquer forma. Você tem vários tipos de aplicações. E aí você tem a terceira grande moeda, na verdade ficou oscilando em terceira e quarta, que é a Cardano, que também é uma concorrente do Ethereum. Mas, em resumo, o Bitcoin ele é e sempre será, na minha visão, o rei de toda a logística do criptomercado. E você tem algumas outras aplicabilidades. Se elas são seguras, aí você teria que estudar o projeto em si. Por quê? Porque tem muitos projetos que se dizem descentralizados, mas você tem alguém por trás que consegue manobrar, por exemplo, criar demanda e oferta, aumentar o preço do ativo de maneira artificial. Um grande exemplo disso é a Dogecoin, a Shiba Inu, a XRP. Elas são tokens que pessoas seletas dentro do projeto, eles têm tanto controle da quantidade de tokens que existem, que eles podem fazer manipulações de preço e, dessa forma, capturar no mercado liquidez. Aí você tem pessoas desinformadas que colocam lá 2.000, 3.000 reais na intenção de ficarem milionárias, e essas pessoas têm esse dinheiro tomado por essas manobras, né? Então, assim, o criptomercado ele tem atualmente mais de 9.000 tokens diferentes. É tanta coisa que eu sozinho não dou conta. Eu preciso sempre me atualizar. Todo dia tem coisa nova. Eu não sou especialista em tudo. Eu gosto mais de ser o idealista que faz o front run, que faz de ser a pessoa que divulga. Mas, enfim, para ser seguro ou não, você tem que estudar o projeto em si. Eu posso afirmar com tranquilidade, a moeda atualmente mais segura, mais centralizada e a única onde eu tenho coragem de segurar qualquer patrimônio é o Bitcoin. Todo o resto são apostas de curto prazo, são ideias ainda não concretizadas, são projetos inacabados. A gente não pode também se iludir, achar que da noite para o dia tudo que as criptomoedas se propõem a fazer vai se tornar realidade. Porque para você construir alguma coisa, você precisa de tempo. Diferente do governo que acha que consegue fazer 50 anos em 5, como foi no Brasil. Diferente Kubitschek. de outros governantes que queriam promover o desenvolvimento econômico e, no fim das contas, eles só criaram uma bolha econômica gigante e mataram pessoas de fome. Diferente disso, a gente tem que ter tempo para até mesmo se provar no tempo. Como o Bitcoin tem atualmente mais de 13 anos, mais de 12 anos, aliás, e ele está se provando. Até então, a rede do Bitcoin esteve online 99,98% do tempo, nunca foi invadida, nunca foi atacada de forma alguma. Muito pelo contrário, toda vez que sofreu pressão, saiu dela mais forte. A China mesmo baniu os mineradores de Bitcoin. O resultado foi que antes você tinha 40% da rede de computadores na China, concentrado na China, e de repente esses 40% se espalharam pelo mundo. Ou seja, agora você tem que ir atrás deles em muito mais locais no mundo para você conseguir segurá-los, porque agora eles não estão mais só na China, eles estão em diversos países do mundo, todos espalhados. É como se fosse ali e você tentasse, você batesse um vespeiro e de repente você tem abelha para todo canto. Não tem como mais você segurar, entendeu? Tem hora que a gente até esquece que o Bitcoin é recente, né? Você falou tem 12 anos só. Sim, o white paper é Agora, 2009, primeira transação de 2009 também, é coisa muito recente. a Karina está me perguntando se eu comecei a investir há pouco tempo, o que me incentivou? Eu comecei a investir há pouco tempo porque um amigo não parava de falar de Bitcoin, chama Rômulo. Ele mandava muito sobre É Bitcoin Rômulo e eu tinha muito medo. Hã? É Rômulo de quê? Às vezes eu conheço. É Rômulo. Rômulo. Ele é de Belo Ah, Horizonte. Eu esqueci o não. sobrenome dele agora. Não conheço. Mas o pai Tranquilo. dele é de Montes Claros. Aí ele me falava sempre para investir no Bitcoin. Ele ainda fala, tudo ele é Bitcoin. De 10 palavras que ele fala, 11 é Bitcoin. Aí eu, eu, eu teve uma baixa aí, não foi quando o Elon Musk fala alguma coisa, aí abaixou, mas teve outra baixa, aí foi a China, por causa da China, aí abaixou. Aí eu comprei, assim, muito pouco, só para ver como funcionava, que eu tava com muito medo. Aí eu gostei, Sim. Eu porque comecei assim também.
Aí lucrei um pouquinho, aí tirei, só que eu tô esperando abaixar. Eu já aprendi aqui que não é uma coisa boa a se fazer, né? Não é uma coisa boa de se fazer. Não se vende bitcoins. Você pode até mesmo tentar, no final de um ciclo de alta, como eu acho que vai ter no final do ano, você pode até mesmo tentar, mas nada garante que ele vai simplesmente continuar subindo, né? Então, assim, tem muita gente que é adepto de não vender. Eu que tenho conhecimento de análise gráfica, eu tento, né, às vezes, fazer algum tipo de operação para conseguir fazer, na verdade, comprar mais bitcoins, porque minha intenção é vender e logo em seguida que abaixar, comprar. É só aumentar minha quantidade de bitcoins mesmo que eu quero fazer. Mas você falando a respeito aí do Elon Musk, da China, sabe uma coisa interessante que eu percebi? Esses dias eu estava vendo, o Bitcoin estava subindo horrores. E quando eu fui na internet, tinha umas 3 ou 4 notícias negativas para o Bitcoin. Mas nenhum site de notícias tinha feito a vinculação delas. Eu percebi o seguinte, que sempre tem notícias ruins e notícias boas. O que dita o que vai ser publicado ou não numa capa de jornal é o preço. Então, quando o preço sobe, as notícias boas aparecem. Quando o preço cai, as notícias ruins aparecem. No fim das contas, na verdade, é o preço do Bitcoin que dita as notícias, e não o contrário. A gente tem muito costume de confundir causa com efeito. O Elon Musk, ele não tem nenhum tipo de influência no Bitcoin. Ele não tem nenhum tipo de influência. Ele pode ter tido na Dogecoin, que tinha um market cap minúsculo. Mas falando de um ativo de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, o Elon Musk não tem. E também não tem a China. Porque a China, quando ela já vinha ameaçando banir o Bitcoin há mais de 7 anos, e baniu. E, inclusive, o mais engraçado é que recentemente saiu uma notícia que a China queria desbanir o Bitcoin. Aí eu falei assim, gente, esse pessoal não pensa. Eles querem desbanir o Bitcoin só para poder banir ano que vem de novo. É sempre assim. Desbanir. Tem um termo em inglês, falam unban, né? Então, assim, China wants to unban Bitcoin mining, porque, inclusive, era uma fonte de renda, uma fonte de renda enorme para muita gente na China e, de repente, foi proibida, logo em seguida o preço disparou. Imagina a frustração de muita gente que foi proibida de utilizar isso lá, né? É. O Lucas Mendes está perguntando, deixando de investir no real e investindo em criptomoedas em larga escala, a longo prazo, pode ser vantajoso a nível pessoal, porém desvantajoso para a economia do país, pela desvalorização do real? O que você acha? Essa pergunta é Cara, grande. é uma pergunta interessante. A gente está passando assim pela aquela noção, mas, poxa, inclusive, esses dias um economista mencionou que o Bitcoin pode ser a causa da hiperinflação no futuro. Porque se as coisas passarem a ser precificadas em Bitcoin, não mais em dólar, então, de repente, a moeda estatal não tem mais valor algum. Isso pode ser causa para a hiperinflação, mas, poxa, isso não pode ser culpa da liberdade de escolha das pessoas, certo? Se a moeda perde valor, se as pessoas deixam de utilizar uma moeda, é porque a moeda é ruim, correto? Porque se a moeda fosse boa, primeiramente você não teria que obrigar as pessoas a utilizar. E se o Estado, ele de maneira estratégica, muito bem pensada, desvaloriza a sua moeda, por que as pessoas têm que ser obrigadas a financiar isso? Elas não têm que ser obrigadas. Ah, mas é pelo bem comum. Tá, eu já vi várias atrocidades na história humana sendo cometidas pelo bem comum. As pessoas de boas intenções, né? Tem um ditado que fala, no inferno, o inferno está lotado de pessoas de boas intenções. Ah, mas pelo bem comum da economia. Então, eu posso dizer de várias formas, mas eu posso dizer de maneira bem grossa, uma pessoa de maneira bem simples, mas eu não sou obrigado a financiar isso. Na verdade, ninguém é. E as pessoas têm que ter liberdade de escolha. Se o real fosse uma moeda boa, ninguém seria obrigado a utilizar. Se o governo estraga a moeda, ninguém é obrigado a financiar. Inclusive porque quem financia são os mais pobres. São as pessoas que estão longe do Estado, de várias formas diferentes. A gente pode até argumentar que quem recebe Bolsa Família, quem recebe auxílio emergencial está, de certa forma, conectado ao Estado. Mas são as pessoas que mais também sofrem tributação sobre tudo que elas compram. E tudo que elas compram, o básico, sobe de valor. Porque para um rico, o arroz deixar de valer 17 e passar a valer 20, não tem menor diferença. A gasolina sai de 6 para 7, não faz menor diferença. Para o pobre, é o que
diferencia ele de comer carne no final de semana ou de conseguir fazer uma viagem. Então, assim, se for pelo bem comum, se for pelo bem do caso dos mais pobres, então é justamente o que tem que acontecer é essas pessoas têm que aprender a comprar bitcoins. Porque na hora que elas aprenderem isso, que elas aprenderem o que é educação financeira, liberdade financeira, aí sim essas pessoas vão ser ajudadas. Porque se a gente for utilizar o argumento do bem comum para cometer uma atrocidade que é a inflação, vai ter mais um capítulo na história humana que no futuro vai ser lembrado como uma piada. Agora, infelizmente, a gente já vai partir para o final da live. Já está dando 1 hora, inclusive, porque meu celular é Apple e a bateria não aguenta. Eu tenho que salvar o vídeo. Tranquilo. Aí eu quero te fazer a pergunta, quero te fazer duas, na verdade, sobre o nascimento do Bitcoin, e depois para você falar a respeito da sua aula que você tá querendo fazer e da sua empresa. Certo. Então, sobre o nascimento do Bitcoin vai ser inclusive uma parte da ementa no meu curso. Basicamente o que foi o nascimento do Bitcoin. Em um fórum da internet, um usuário de nome de Satoshi Nakamoto publicou um white paper, que é basicamente um artigo científico feito por ele, em que ele estruturava uma série de ideias e demonstrava na prática como que elas funcionariam. Seria uma moeda privada de um sistema financeiro descentralizado, operado por máquinas, né, de computadores, lastreado em energia elétrica e criptografia, matemática, onde os usuários teriam adesão voluntária. Quem quisesse utilizar, utilizaria. Ele fez esse white paper em 31 de outubro de 2008. A primeira transação de Bitcoin aconteceu no dia 3 de janeiro de 2019. Nesse dia, o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, até então enviou 10 Bitcoins para uma pessoa chamada Hal Finney. É um programador que ficou conhecido por ser o primeiro usuário, né, do Bitcoin. Ele, na época, ajudava o Satoshi na construção do código do Bitcoin, que inclusive foi lançado no white paper. É público, pode ser copiado por quem quiser, inclusive. Eu mencionei mais no início da live que nessa primeira transação que ele fez, na hash da transação, onde você pode escrever mensagens qualquer, tem uma manchete de jornal. The Times, 3 de janeiro de 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Basicamente, o chanceler britânico estava a ponto de dar uma segunda salvaguarda para os bancos. Basicamente, imprimir dinheiro financiado pelos pobres para poder dar para os bancos. Basicamente, foi o que aconteceu. E a partir de então, com a primeira transação, você tem o início da rede, né? Porque a primeira transação, você tem a primeira transação na blockchain, você tem a blockchain com o seu primeiro registro contábil dos bitcoins transferidos. A partir de então, a rede foi tendo cada vez mais adesão, mais pessoas foram acreditando na ideia. Né? Até então era só mesmo um fórum de internet, mas daqueles mais profundos, assim, que dificilmente alguém ia encontrar. Até que, no dia 18 de maio de 2010, uma pessoa, ela comprou 2 pizzas de uma rede de pizzarias chamada Papa John's. Ela pagou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Nesse momento, com essa primeira transação feita de um recurso escasso para outro recurso escasso, né? No caso a pizza, foi feito o primeiro, vamos dizer assim, precificação do Bitcoin. A partir daquele momento, o Bitcoin tinha preço. 10 mil Bitcoins igual a 2 pizzas, certo? E esse foi o nascimento do Bitcoin. No histórico de preço do Bitcoin, você tem, em 2009, o Bitcoin não valia nem sequer $1. Em 2010, ele bateu, com a primeira transação, 39 centavos de dólar por Bitcoin. Em 2011, ele chegou a 3,14. Em 2012, encerrou o ano valendo $12. Em 2013, ele chegou a 1.120. Em 2014, ele perdeu o valor, né, fim de um ciclo de alta, que a gente pode até estudar isso no gráfico e entender como que aconteceu, ele voltou para $300. Mas imagina que quem tinha bitcoins a 39 centavos de dólar não está muito se importando, né? Em 2015 ele chegou a 450, 2016 mil, 2017 ele bateu $20 mil. Em 2018, a máxima de 2018 foi $17 mil aproximadamente,
Em 2019, 13 mil dólares. Em 2020, quando eu entrei, eu comecei a comprar Bitcoin, ele estava valendo 6 mil dólares, mais aproximadamente. E em 2020, a gente viu ele chegar a 30 mil dólares e 2021, 64 mil no início em abril, salvo engano. E agora, ontem, ele bateu a nova máxima histórica, 69 mil dólares. Basicamente, essa é a história do Bitcoin. Sobre a minha empresa, eu pretendo abrir uma consultoria que vai prestar serviços presenciais de não só assessoria para empresas que querem receber em Bitcoins, como o caso do próprio, a pastelaria que pediu aqui, para poder fazer a parceria, o Jorge, mas eu quero focar no público leigo que pretende entender o básico e também o avançado. Eu quero trazer para as pessoas mais simples de Montes Claros, aquelas pessoas que não têm acesso a tantas informações na internet, não conseguem ler inglês, não têm compreensão do básico, eu vou prestar para elas esse serviço. Vai ser uma aula que até então eu fiz uma metragem mais ou menos de 3 a 4 horas. O curso ainda não tem nenhum formato muito definido, porque eu preciso primeiro começar a dar as aulas para ver na prática como que vai ser. Mas é um curso que eu pretendo dar a partir do ano que vem. E quem tiver interessado, eu vou deixar aqui nos comentários o nome da página. Na página que eu tenho, Smoke Crypto. Não sei se o nome vai ser esse. Eu estou conversando com um rapaz que mexe com a parte de criação de identidade visual. Pode ser que eu mude o nome. Mas a página está lá e eu, a partir do ano que vem, vou começar a fazer esse serviço. Na minha ideia é que eu vou participar do maior ciclo de adoção do Bitcoin já visto na história, que vai ser a adoção pelo cidadão médio, pelas pessoas que estão ali vivenciando o pior da inflação, sabe? A Karina até falou para você fazer uma live depois, para pessoas leigas. O curso dele, Karina. Compra lá, vai fazer um preço bacana aí. Né, Se eu fosse fazer uma live falando sobre isso, eu teria que fazer uma live de 4 horas, porque, cara, é muita coisa, é muita coisa, muita coisa. Eu preciso fazer uma aula e tem que ser presencial, porque eu quero trazer o mundo virtual com a metodologia antiga. Aula presencial, cara a cara, a pessoa ensinando o básico, um professor faz. E dessa forma eu pretendo aumentar a adesão do Bitcoin muito claro. Show! Ó, agradeço as visualizações que tivemos. Foi um prazer, Matheus, falar com você. Para quem não viu tudo, a live vai estar no YouTube e também, né, nesse Instagram aqui. Tá bom, pessoal? Ô, Matheus, aquele abraço. Muito obrigado. Gostei muito da live, aprendi muito. Obrigado, mano. Obrigado por me convidar. Eu me senti muito honrado em você me convidar para fazer a live, porque é difícil as pessoas quererem escutar sobre Bitcoin. Igual você falou do amigo seu, cada 10 palavras, 11 é Bitcoin, acho que a minha é 12. Um abraço, pessoal. Vou desligar aqui, então. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.